Vamos lá para a nossa roda de bate-papo? Com muita alegria, eles já estão aqui a postos. Eu recebo a Francine Papa. Bem-vinda, Francine. Obrigada, é um prazer estar aqui e pretendo ser a melhor contribuição possível. Eu fico muito feliz, viu? Você está estreando no nosso Alto Astral. Primeira de muitas, bem-vinda. Nayara, que alegria te rever. Muito obrigada, né? Pela segunda vez eu estou aqui hoje para a gente discutir um tema que dá o que falar, ciúmes, né? O que é e o porquê, né? Como tratá-lo. Então muito eu acho que a gente vai discutir de uma maneira leve e como você mesmo disse, Paty, lembrando que é sem julgar a pessoa que sente ciúmes, a gente quer abraçar, né? E acolher e talvez ela reeditar para ela viver uma vida mais leve, feliz e mais autêntica. Porque é super possível isso, né? É muito possível, a gente vai falar muito disso. É capaz. Que alegria, você só estava nos bastidores e eu falei, quero ele aqui, frente às câmeras comigo, não só na hora do consumidor. Bem-vindo, Rô, querido. Obrigado, Paty. Gratidão de novo pelo convite, viu? É a primeira vez aqui, antes os bastidores somente, agradeço demais. Né? Com certeza, o programa aqui é aqui na casa mesmo, das 17h10 às 18 horas. Estou muito feliz em recebê-lo aqui, Obrigado. Viu, Rô? Rô, você é ciumento? Já fui mais, já fui bem mais. Hoje moderado para menos. E esse processo foi tranquilo do seu reconhecimento com o sentimento dos ciúmes ou não? Não. Quem tem esse tipo de sentimento é um processo muito difícil de autorreflexão para você encontrar onde iniciou o problema, da onde veio esse problema, qual situação, e é uma briga interna, que você sai machucado com a situação. No início é desse jeito, é estressante, não para essa situação, você remoe a situação até você descobrir onde que foi que realmente iniciou. Descobrindo, aí você escolhe, eu quero permanecer ou não. Mas é algo que permanece, eu acho que vai permanecer para o resto da vida, determinados picos, momentos, né? Como eu falei com as meninas agora nos bastidores, é muito instintivo. Então o ser humano tem, uns desenvolvem, outros permanecem da forma inativa, né? Fato. Eu queria então só pontuar, Fran, como é que a gente define os ciúmes, o que é isso? Dentro da constelação sistêmica, os ciúmes vêm de algo que eu entendo que eu perdi. Então, pode ser que eu olhe para o espelho e eu não goste do que eu estou vendo. Então eu perdi a minha beleza, aí eu entro com uma parte de autocrítica e aí eu quero que o meu parceiro ou as pessoas que estão em volta me dê isso que eu perdi. Interessante, complementa? Casa perfeitamente, né? Como vocês sabem, também trabalho juntamente com o Dr. Augusto Cury. E o Dr. Augusto Cury diz que ciúmes é saudade de mim, é a atenção que eu não dou para mim e que eu cobro do outro. Ai, que provocativo isso! Saudade de mim! Então, olha lá, a gente, viés, né? Sofrência, né? A gente tem que repetir essa frase muitas vezes. Ciúmes é saudade de mim, é a atenção que eu não dou para mim e que eu cobro do outro. E é algo que a gente desenvolve, dependendo da fase da vida. Como o Rô falou, a gente tem essa síndrome predador-presa. Ou a gente é vítima ou a gente é caçador. E a gente tem que sair disso. A gente tem que sair da questão de sempre cobrar do outro ou ser a vítima, daquela que você aceita, né? Por exemplo, a questão do feminicídio, né? Você às vezes não consegue mais nem sair de casa, é muito cobrado. Então, e essa questão de você ter propriedade para falar não aceito esse tipo de situação, eu não aceito. Muita gente não tem nem ferramenta, Nem tem ferramentas, e a gente pode ensinar algumas coisas, por exemplo, o dizer não. Né? O dizer quando o seu limite da sua individualidade, da importância de você ter relação não só com o seu parceiro, sua parceira, ter uma relação com o outro, com seus amigos. É tão bom, Paty. É tão bom a gente tá aqui e tá tranquilo que, por exemplo, seu namorado ou namorada que está em casa, está fazendo outra coisa e você não tá com a cabeça lá focada e não tá nele. vivendo a sua vida, né? Isso te dá paz, isso te dá uma tranquilidade para você continuar seu dia. E isso não só a confiança, mas também o amor próprio. Vocês acreditam que os modelos se repetem? Ciúmes é algo que a gente vê também em casa e tem como exemplo isso e reproduz? Os espelhos, né? Sim, dentro da constelação sistêmica, entende-se que nós estamos dentro de um sistema familiar, de um sistema organizacional. Sim, isso se repete. Então pode ser, por exemplo, os ciúmes de um filho pode estar relacionado ao anterior, ou até mesmo
a uma criança que não nasceu no sistema familiar, que pode ser de um tio, ou mais para trás de toda a ancestralidade. Mas vem sempre dessa questão, eu perdi, então eu tenho a sensação, eu percebo que eu perdi algo. Que interessante, você parou para refletir sobre isso já, Rô? Paty, eu parei sim, mas eu volto a falar naquele assunto. Ela tem aquela questão instinto, o ciúme tem a questão instinto, que nasce com o ser humano. Intrínseco, e ele começa a se desenvolver a partir do momento que você começa a relacionar com o teu mundo. Aí você acredita que algumas pessoas se despertam mais do que outras? Com certeza. Algumas acabam captando mais de forma negativa a sua sociedade, o seu meio, o seu espelho, né? Outras não. Outras acabam relevando tudo o que está acontecendo e seguem a sua vida. Às vezes vai aparecer lá na hora que começam os relacionamentos mesmo. Certo. Afetivos. Certo. Nayara, então, por exemplo, um rapaz X se relaciona com você, esse não tem ciúmes. O rapaz Y se relaciona com você, mas ele passa a ter ciúmes porque você despertou nele. Isso é possível? Olha, sim, é possível. Gerado para cada situação? É possível você despertar ciúmes. Você sabe como ser provocativo, você despertar os ciúmes no outro, né? Tem que ter uma comunicação, mas o porquê você quer despertar isso no outro? É natural, né? Essa questão não é natural, né? Natural. Ele é inconsciente? Despertar os ciúmes é natural? Às vezes, pela sua insegurança, falta de autoestima, você quer despertar os ciúmes para a pessoa... Para se autoafirmar. Para se autoafirmar. Olha que loucura. Interessante. Então, o quanto é preciso você do autoconhecimento, Paty, eu acho que Olha lá, frisar... voltando de novo no programa. Impressionante. Essa palavra aparece todos os dias nas minhas pautas, gente. Mas, Paty, o autoconhecimento... E olha, se eu perguntar... se eu falar para as pessoas como fazer a questão do autoconhecimento... É sempre essa visita pro eu, é terapia, como o nosso colega falou, né? 10 anos de terapia, eu indico para todo mundo fazer terapia, a constelação, que eu acho lindíssimo o trabalho, né? Ela pode falar um pouquinho mais, a Fran, e esse contínuo de falar. E uma coisa pro Rô, né? Que o ciúmes masculino é diferente, Paty, e é importante falar. É muito diferente, sabe por quê? Infelizmente o homem é ensinado que o homem não chora. O homem não pode expressar os sentimentos. Não existem mais poetas, né? Não existem mais poetas. E aí o que acontece? O homem, ele armazena tudo isso. Ele vai armazenando, ele não pode expressar. Se o homem ele expressa demais, ele é porque ele é gay. E não há preconceito nenhum se fosse, mas porque um homem... Que ama uma mulher, ele gosta, ele não pode expressar de uma maneira poética, de uma maneira simbólica. Ele é sempre julgado. E o quanto isso, e aí quando ele tem um sentimento, uma explosão de sentimentos dentro dele, ele nem sabe lidar com aquilo. E aí acontece o feminicídio. Mas aí é aquele resultado da sociedade, o resultado dentro do âmbito familiar, que acaba levando. Né? E até o Vladimir coloca aqui. Boa tarde, ciúmes é um assunto sério, que pode levar até consequências extremas. E como pode, Vladimir, a gente nem abriu tanto para esse leque nas questões do feminicídio, que elas estão aí escancaradas todos os dias na nossa sociedade, porque os abusos são absurdos que acontecem, a figura feminina é algo realmente que ainda muitas vezes é dita como posse e produto, e é algo que realmente cabe aqui inúmeros programas para a gente dialogar sobre isso. Mas realmente, o ciúmes leva a consequências realmente muito extremas, como nesses casos aí de agressão e até agressão física e verbal. É engraçado que é posse, né, Paty? O ciúmes ele é muito ligado à questão posse. Eu tenho que ter, eu preciso ter. Ela é minha, ela não é de mais ninguém. E a diferença entre ciúmes e posse? Na realidade, ela tem uma simbiose, né? Então, o ciúmes é a questão de eu não tenho. A posse é como se fosse a cura, né, dos ciúmes. Então, eu acho que eu ter vai me tirar o sofrimento. Vai parar com o incômodo, com o que eu estou sentindo. E na realidade não é isso. Então uma coisa fica vinculada o tempo inteiro à outra e isso vai se confundindo. E aí vem raiva, e vem uma série de outras emoções e sentimentos. Aí vem a minha incapacidade. Eu começo a me sentir incapaz porque eu estou sentindo aquilo ou porque eu estou tendo um sentimento negativo em relação àquilo.
E vai virando patologia. Exato. E a gente tem que parar de olhar as pessoas como produto, né, Paty? A gente tem que olhar como seres humanos, porque posse é isso. Você tem, né, o carro é seu. A pessoa não, um item, não é um produto. Você não é dona do outro ser humano. E você, quando você sabe disso, você é dona de si mesmo. E como você... aí você liberta, porque é igual um pássaro que você cria fora da gaiola, mas ele volta pra você. Ou se volta. Não volta. Ô, Paty, eu até Claro. gostaria de dar para a Fran um exemplo, até puxar para essa situação. Claro. Algumas pessoas dizem não ter ciúmes, principalmente dentro do relacionamento. Como que funciona essa questão? O ciúmes é ligado também ao amor? É necessário ter ciúmes para que tenha amor? Boa, Rô. Perfeito, né? Perfeito. Perfeito. Dentro de um sistema, a gente precisa descobrir o que é o amor. Para eu estar ligando os ciúmes ao amor. Tá? Então, o que é o amor para um sistema familiar? Então, no seu sistema familiar, o amor tem um padrão. Então, para você me amar, você precisa ter isso, isso, isso. E vem também dos históricos de tudo que já foi vivido. Tá? E essas dinâmicas, elas fazem com que, por exemplo, uma pessoa se relacione comigo e não tenha ciúmes e começa a relacionar com ela e tem. Porque as atitudes que ela tem é diferente da minha. E essas atitudes é que traz o contexto de eu ficar seguro o suficiente para viver esse amor que é meu. Porque o amor é sempre diferente, você vai viver um amor, todos nós vamos ver amores diferentes do que é na realidade para outra pessoa. Assim, traduzindo de uma forma mais simples, que eu entendi. Adorei. Só traduzindo de uma forma mais simples, depende muito do que significa amor, porque nós somos virtuais. Ou seja, aquilo que você sente, por mais empática que eu seja, eu nunca vou compreender o seu mundo. Então, se você acha que a composição do amor tem que ter ciúmes, mas de modo moderado, né, um ciúme saudável, isso é representativo do amor. Fala, não sinto ciúmes. Tá tudo bem. Essas pessoas tá entendem tudo bem. que isso não é amar. Não, tá tudo bem. Ausência, né, Não, de sabe Porque por eu quê? não gosto de você, você não gosta de mim. Isso, Paty, tá tudo bem, sabe por quê? Ninguém tem que sentir amor como você sente. E você consegue expressar o amor que você sente pela sua filha, por mais que você expresse, você nunca vai traduzir, nunca vai conseguir sentir o amor. Então eu não tenho como julgar, essa questão de julgar, ai, como você sente amor? Se você não sente da forma que eu sinto, tá errado. Então é isso que a Fran tá tentando traduzir aqui numa forma. Mas a questão da constelação, aí você vai, né? A gente acaba abrindo. Abre muito. Agora, tem muito pessoas bacana. que têm ciúmes das coisas. Não tem do ser, mas tem das coisas. Se eu tocar em tal livro, é uma coisa que é meio até você fala, como você pode ter ciúmes assim de coisas? Tem muita gente que é assim, né? Na realidade, é o valor que eu tô colocando naquilo. Isso eu já não tenho, viu? Entendeu? Então, tipo assim, eu por exemplo, tem pessoas que têm isso com carro, né? Eu não posso emprestar meu carro para você, porque é o meu carro. Então, o valor que eu estou colocando naquilo é o que faz com que eu não deixe de vivenciar coisas novas com aquela determinada coisa. Aí tem coisa. outro lado, Fran. Aí a pessoa vira e fala, mas você não está dando valor suficiente porque você não batalhou, você não sabe que eu passei para ter esse Verdade, item, tem esse né? discurso tem esse mesmo. outro lado. Tem mesmo. E a pessoa, ela quer entender, ela deixa de emprestar porque ela quer que você vivencie aquilo que ela passou. Olha isso. Olha o Ednei Santos, ciúmes, só um pouco da minha esposa, mas para mim o ciúme demais é sinônimo de insegurança. Tatiana, como agir frente aos ciúmes do irmão? Boa pergunta, Tatiana. Ótima pergunta mesmo, porque eu vivencio isso. Com a chegada da Serena, ela agitou um pouquinho a vida das irmãs, né? Natural. E a Serena agora também está demonstrando ciúmes quando uma irmã vai e abraça o pai. Ela vai lá, pequenininha, né? 1 ano e 8, 9 meses, está ali. E aí, como agir frente aos ciúmes do irmão? Dentro de uma visão sistêmica, tem uma dinâmica embutida, né? Então, como você fala da sua filha, é como se uma perdeu o lugar, né? Tá dando lugar para outra. Então, seria olhar para elas, né? Tanto para uma como para outra e dizer que tá tudo certo. E incluir, né? Exatamente, fazer um exercício de inclusão. Então, por exemplo, exercícios de inclusões bem fáceis de fazer. Seria, para qualquer coisa, seria você olhar para aquilo e dizer, eu tenho certeza de que eu vou perder você. Sim, em algum momento eu vou perder você. Então, isso acalma você, o seu sistema familiar. Isso é uma dinâmica, porque dentro da constelação a gente trabalha com dinâmicas, com frases, né? Ou abraçar naquele momento mesmo, que Sim, muitas vezes também. o pai
saindo daqui tá e acolhendo aqui tá. Acho que tem que acolher Tirar as duas. daquele ambiente, daquela situação. Não é? Né? De repente abraça as duas, muda a cena. Mas é importante ter momentos individuais com cada filha. Você gastar o seu tempo individualmente com cada filho e respeitando o que cada filho gosta, porque de repente às vezes o seu filho gosta mais daquilo que você gosta e você acaba dependendo maior, mas não, você sempre tem que se monitorar para falar assim, olha, essa é uma oportunidade de eu conhecer outros valores, outras coisas com o meu outro filho, apesar de não ser uma coisa que eu gosto tanto. Olha, Carol, emenda a pergunta, o ciúme dos pais com os filhos tem a ver com a questão da posse ou de proteção? Agora, dos pais para com os filhos, tem a ver com a questão da posse ou de proteção? E aí? As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Porque, assim, as duas coisas. Vendo que eu acho que é isso mesmo, né, Ju? Você que é mãe também, não é? Vendo que a Paty, a Fran e a Nayara estão falando, é o seguinte: vem a insegurança, existe ciúme. O retorno dele é a posse. E a proteção onde que entra? Tô perdendo. Amor. A proteção vem de eu estou perdendo de uma insegurança. E outra coisa, Paty, olha... estou perdendo. Legal. Atenção. Estou perdendo. Mas e olha a questão eu quero segurar, E a síndrome do ninho vazio, que é a questão de você querer, você acaba pendendo tudo que é seu para você vivenciar só a vida do seu filho. De repente aquele filho pega, vai embora e você, as mães principalmente, né, que tem esse autocuidar, elas se sentem sozinhas, isoladas. Por isso que é importante, por mais que você ame seu filho, queira cuidar do seu filho, essa posse, essa proteção, você nunca esquecer de você, Paty, porque um dia isso a vida te cobra. Agora, os ciúmes têm muitas consequências, né, gente? Relacionamentos desgastados, crises que a gente muitas vezes fala, por que eu senti isso? Por que eu fiz isso com a relação? Caminhos, muitas vezes, que não tem volta. Palavras que foram ditas que atitudes tomadas. Realmente tem um lado muito complicado quando você não controla. Tem uma melhor maneira? Você aprendeu uma melhor maneira de demonstrar os seus ciúmes? De repente, os seus ciúmes com um certo toque de humor, entendeu? Estou aprendendo, mas é aquela questão da autorreflexão. É aquela questão do momento em que você vê que tudo aquilo que está te fazendo bem, por um sentimento seu, está causando mal a terceiros e a você principalmente, você começa a pensar um pouco. Olha, o ciúmes não é na frente dos outros, vai ser mais dentro do ambiente familiar. Vamos conversar, vamos tentar resolver. Muda a palavra. Logicamente que tem os estopins. Isso vai existir, porque é um sentimento, é um instinto, né, que está lá. Mas é dessa forma. Cabe chegar e falar, olha, a gente conversa em casa, porque tem várias situações de ciúmes, né? Assim, por exemplo, tô eu e você num bar, nós somos um casal, e aí chega alguém, vem e te agarra. Aí você fala, opa, eu vou olhar e falo assim, e fica com ciúmes de quem? De você ou de quem te agarrou? Dessa mulher que surgiu do nada, toda poderosa e te agarrou. Ou de você que gostou do abraço, não é verdade? Tem que entender o contexto, né? Fala assim, olha, a pessoa é famosa, ela tem um grupo de pessoas que têm o mesmo pensamento que ela, assistem o programa. Mas muitas vezes não dá nem tempo de explicar. Não dá tempo de refletir, né? Não é? A gente fala isso, mas meu marido... Tranquilo, quem tem ciúmes em casa sou eu. Ele é sossegadíssimo, uma paz, tudo de bom. Mas também eu acredito que para ficar comigo também tem que ser assim, né? Porque se fosse estopim, não ia dar, né? Não tem como. Mas tem uma ferramenta muito boa que o Dr. Augusto Cury ensina para ciúmes e para outras coisas também, para você não agir com impulsividade, que chama silêncio proativo. Você se calar por fora, fazer perguntas inteligentes para o seu eu naquele momento e falar assim, devo eu responder agora a esse sintoma de predador-presa? Eu sou um quê? Um homo sapiens, eu sou um homo inteligente, eu sou um ser humano que pensa, eu posso me calar. E não é que dizer que você não vai dizer isso em outro momento. Pelo contrário, você vai dizer isso, vai falar, olha, eu senti ciúmes, eu me senti incomodado, eu me senti desconfortável, não foi legal, mas no modo que você esteja mais gerido das suas emoções. Por isso que o silêncio proativo é tão importante. Olha, uma ferramenta para ensinar. Silêncio proativo. Mas você às vezes tem esse silêncio proativo. Sim. Você não se expressa falando, mas o teu corpo acaba falando muito. Verdade. Com aquela situação que
mesmo que você esteja em silêncio, você está sofrendo com aquele momento. Depende. Porque o corpo ele vai falar se você não estiver fazendo perguntas inteligentes para o seu eu. Nos primeiros 5 segundos, você pode comandar o seu cérebro para falar assim, devo eu agir isso? E logo se acalmar. Esse é o controle das suas emoções. Porque não é as suas emoções que tem que estar no controle, Rô. É o seu eu. Aí eu vou entrar, posso entrar com outro detalhe, Patrícia? Claro. E o efeito de bebidas, de ambientes, festas, estimulantes e tudo mais. Aonde que eles acabam agravando essa situação do silêncio? Porque você já perde, né? Você já perde o controle de si, porque você tá no álcool, você já tá em outro, ou questão de drogas. É uma desculpa? Não é desculpa. Porque você começou a tomar uma bebida, você começou a se drogar, você já sabe aonde vai dar, né? E tem gente que fala assim, mas eu só consigo falar ser verdadeiro a hora que eu bebo. Então, por isso que eu digo, principalmente para os homens, Rô, as mães ensinarem seus filhos a declamar poesias, a lerem Fernando Pessoa, a lerem livros como vocês acabaram de divulgar, a sensibilizar os meninos, a falar que tá tudo bem chorar e tá tudo bem se expressar, porque quando eles se apaixonam, os homens se apaixonam, eles não sabem nem lidar com aquele sentimento, é uma combustão tão grande, para a mulher é mais fácil, né, a gente lidar com amor, não é que não seja, tem mulheres muito ciumentas, inseguras, é claro, né? Todas nós já passamos por isso, não estou apontando, mas é questão, assim, meu foco, assim, a preocupação com o homem, a gente saber essa sensibilização para vocês não terem medo de dizer o que está passando. Olha, Suzana, gente, dentro da gente há um turbilhão de sentimentos, ciúmes é um deles, e não há problema desde que a gente tenha controle. Tudo na vida é equilíbrio. Wesley, Paty, tenho ciúmes dos meus CDs. Não toquem neles, não suporto festa de fim de ano que as pessoas mexem e mexem para trocar a música. Agora, eu salvo o que quero no pendrive e nas festas, não preciso mais deixar os meus CDs disponíveis. Ótimo, Wesley. A Elizabeth, boa tarde, Paty. Perdi meus amigos e por fim meu casamento por conta de ciúmes excessivo do meu ex-marido. Foi um período muito difícil, eu imagino, Elizabeth, porque também conviver com essas situações acaba afastando a gente do convívio social também, distancia, né? E que conselho que você dá para ela, Fran, para ela resgatar aí, então, a vida também e quem sabe um possível relacionamento? Observar o que porque foi. Ela, na verdade, foi. Ela sofreu, ela foi a vítima, né? Sim, exatamente. Sofreu, tá? Observar. Só pra gente inverter um pouco o lado. Na realidade, ela precisa observar o que ela foi se mutilando nesse relacionamento. Porque ela poderia lá atrás ter colocado um limite em tudo isso, né? Mesmo que seja um caso do marido, uma patologia. Então, assim, a gente prestar atenção nas nossas atitudes, no que aquilo está promovendo e gerando de sentimentos e emoções, procurar um profissional para estar resolvendo essas situações que muitas vezes de coisas já acontecidas anteriormente, e dentro de terapias sistêmicas, pode ser dentro de histórias de antepassados e tudo mais. Às vezes fala, não, mas meus pais não são assim. Não tenho exemplo disso, eles se dão muito bem, mas está realmente fazendo essa pesquisa e essa observação, está então consciente do que está acontecendo e parar de se mutilar, né? De deixar, não, eu não pus mais um tomara que caia porque ele não gosta. E entender que é a insegurança da outra pessoa. Essa questão do blindar, né? O blindar a pessoa que está sofrendo aquela situação. Até em que momento que essa questão do blindar torna a pessoa submissa àquela situação. Porque às vezes ela está se blindando... Por exemplo, a questão, eu não vou usar mais saia, não vou usar mais tomara que caia. Eu não vou fazer determinada coisa. E a pessoa entende que aquilo lá é natural na cabeça dela. E ela vai ficando submissa ao terceiro, e se anulando ao eu dela. Aí volta a saudade dela. Então eu acho que a Paty já respondeu a pergunta. Mas parabéns, 1000 parabéns. É isso, a hora que você começar a sentir saudade de você, é a hora que você tem que se preocupar. É a hora que você está se anulando. Tem uma música, sabe aquela? Deixei de ser cowboy por ela, parei de viajar por ela. Aí, eu lembro dessa música, é muito inteligente, apesar, né, mais da muda. E ela fala assim, mas aí o que ela fala assim... mas são segredos da paixão, por eu não ser mais peão, ela resolveu me abandonar. Ou seja, quando a pessoa se apaixonou por você, por ser quem você é, e a pessoa, ela tira. Você está acreditando que isso também seja um círculo vicioso?
que muitas vezes a pessoa acaba gostando também dessa situação. Sim. Porque de repente quando volta com uma cena calorosa. O Paty, você conhece a síndrome de Estocolmo? Desculpas, e volta com flores, e volta. Então a pessoa acaba, sem querer, tá, gente? Eu não acredito que todo mundo entre nessa racionalmente. Ai, que delícia, estou vivendo isso. Porque faz mal. Mas, né, aquela coisa do, sabe? Paty, você conhece a os síndrome de ganhos Estocolmo? secundários. São o quê, Fran? Os ganhos secundários, o que você está ganhando, que você não está percebendo em relação àquilo, porque na realidade você está perdendo muito mais. Não é? Mas você não consegue entender aquilo, porque essa questão do que está ganhando, o que você está ganhando, está te suprindo uma carência. Isso é uma loucura. Boa. Ela tá é um vício, né? Acaba virando um ciclo vicioso. Aí a hora eu sou agressor, a hora eu sou a vítima. Então. E aí eu vou o tempo inteiro. Então eu mudo o relacionamento e continuo naquela mesma questão, só que de forma diferente. Talvez um pouco menos agressivo ou não tão deliberado como estaria antes, um pouco mais recatado, mas na realidade aquilo está ali. E a síndrome de Estocolmo? Exatamente, né? Que é essa síndrome que você fica dependente da outra pessoa. Você é agredido, você ou por palavras ou por até fisicamente, mas você não consegue sair daquela sensação, daquele ciclo vicioso, como você está mesmo dizendo. A pessoa, ela fica presa à pessoa que machuca. Ela não consegue sair desse ciclo, dessa constelação. Mas aí sabe o que mais me preocupa, Paty? É um terceiro na situação. Como um terceiro, um parente, um parceiro, uma parceira, como que eles conseguem ajudar essa pessoa que está tendo essas crises de ciúme, tendo esses momentos? Porque a gente está falando muito dos ciúmes. Ajudar quem tem crise, a quem não tem quem este sofre. momento de ciúmes. Porque a vítima, logicamente, sofre. Agora, como os pais, Vou te dar um exemplo. os irmãos... Vou te fazer uma pergunta, então. Você aceitava ouvir que você era ciumento? Das pessoas que você ama? Por exemplo, chegava alguém e falava assim... A resposta era assim. Mais ou menos. Sou, mas mais ou menos. Em alguns momentos. E você... Algumas situações. E ponto final, ou você continuava o assunto? Não, era só isso. Era desse jeito. É desse jeito que eu acreditava que era. Mas eu acho que então aí vem a resposta. Porque eu acho que é difícil a gente chegar no momento de assumir que o ciúme precisa ter uma coisa muito forte pra gente falar, pô, eu preciso de ajuda. E quem tá do outro lado não tá vendo isso? Não tá tentando se aproximar nessa situação? Porque ele provoca uma série de problemas. Uma série de problemas. Inclusive, aonde que esse ciúmes vira doença? Em qual momento que a pessoa que tá com você percebe isso? Normalmente é quando a outra parte topa. Entendeu? Então, tipo assim, você fala pra mim, Francine, não põe mais isso. Eu não ponho. Então eu tô topando. Eu não sei o que. Eu saí com o fulano, olha o jeito que ele te olhou. Então não vamos sair mais com o fulano. Então eu estou topando, isso tá piorando a situação. Então quando eu ponho um freio nisso, eu chego e falo assim, não, tudo bem, olha, o que tá te incomodando? Por que um tomara que caia te incomoda? Porque eu acho que vai cair, vai aparecer algo. Olha, não vai cair. Mas eu posso pôr uma alça, eu vou pôr uma alça transparente. Eu vou te deixar seguro. Aí vai acontecer uma outra coisa, eu vou te dar uma outra solução. Até que a pessoa entenda que não é o vestido, que não é a outra pessoa, e ela começa a entender que realmente ela precisa de algo. Mas aí a gente escuta muito, principalmente do homem, é o respeito. Não, você tem que me respeitar, saia com uma roupa, né, mas que aí me é uma agrade, sociedade machista. Justamente, né? é o que a Nayara falou até agora. Extremamente complicado e muitas vezes conservador, mas que a gente vive isso sim e mesmo. Olha, a Neuza Helena, até os animais sentem ciúmes, vocês concordam com isso? Sim, com certeza. Muito. Sim, muito. Sim. O Júlio Prado, boa tarde. O programa de hoje está realmente demais. Que bom, Júlio. Melhor ainda, vocês aqui todos comigo. Vamos para um breve intervalo, jogo rápido? Daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo que está uma delícia, mas isso tudo só tem sentido com você. E nós te esperamos. 1699706-5262. Fica aqui, porque se você for para outro canal ou mudar o daí, eu vou sentir ciúmes. Não deixa eu sentir ciúmes, não. Até já.
de volta e muito feliz em compartilhar esse momento com você. Estamos ao vivo, diretamente do nosso estúdio de TV do Grupo Tati de Comunicação, numa sinergia incrível que só acontece aqui nessa multiplataforma, TV, rádio e internet completamente linkadas. Agradeço demais a sua audiência via rádio 79AM 91.3 FM, linkado aqui na TV e pela internet, onde você comenta, compartilha o nosso programa e também responde a nossa enquete, que é a seguinte: sobre ciúmes, como é que você se comporta? 1. Não tenho ciúmes. 2. Tenho ciúmes do meu parceiro ou parceira. 3. Tenho ciúmes das minhas coisas. Já teve relatos aqui no programa. 4. Tenho ciúmes dos meus amigos. Eu quero realmente saber. Fique à vontade. Todo mundo que participa concorre a um par de convites hoje para ir lá no Cinemark Tela Grande. Aqui um presente do Grupo Tati de Comunicação para você. Vamos direto para a redação? Ela está lá. Gabi, para nos contar tudo que anda em altíssimo astral. Gabi, bem-vinda, boa tarde, que alegria ter você aqui com a gente. Você também, Gabizinha, muito grata pela sua contribuição aqui no nosso programa. Gente, sobre ciúmes de amigos, pode dizer que é mais light ter ciúmes de amigos, que mostra realmente a importância, ou a gente qualificar também dentro dessa relação entre parceiros sexuais, digamos assim, e aí? É igual. O que muda é a questão do grau de ciúmes que eu vou apresentar. Entendeu? Meus então, amigos, como que eu vou dar bafo, né? Uma coisa assim. Você rompe. Mas acontece. Acontece. Porque no relacionamento você também rompe. Não é uma questão de romper, é uma questão do que eu vou expressar com aquilo, do grau. Então, por exemplo, eu quero que você seja só a minha amiga, você não pode ser amiga dela. Mas é uma questão de insegurança, né, Fran? Sim. Porque existe dentro do relacionamento, tem gente que só tem dentro do relacionamento. Eu mesmo não tenho o mínimo de ciúmes a respeito das minhas amizades. Nada? Nada. Só na relação? Só dentro da relação e agora com grau bem moderado. Uhum. Mas é diferente essa questão, porque provavelmente a pessoa tem passado por uma situação que a deixou insegura e que agora ela começa a refletir nos novos amigos, né? Interessante isso. Nem sempre. Nem sempre ela passou por uma situação, né? Às vezes ela desenvolveu. Desenvolveu. Na realidade, pode ser só uma informação. Então, de alguém que já vivenciou ou de uma situação. Então, conforme aquela situação que está acontecendo no momento, faz com que eu entre em contato com o trauma que eu já passei. E às vezes pode ser de dentro da barriga da minha mãe. E entre amigos, o que a gente deve fazer? Chegar e falar assim: amiga, eu te amo, eu vejo você. Eu vejo você sempre bom. Mas é importante uma dica. A gente pode realmente introduzir na nossa roda de bate-papo. Não precisa só, assim, o papel de quem sofre com ciúmes tem que ser esse papel conciliador? É isso que eu estou querendo dizer? É onde eu quero chegar? É isso? As pessoas são únicas, né? Então, por ser único, nós vamos ter que analisar e ver isso como cada um, o que vai bater melhor. Então, por exemplo, eu às vezes tenho ciúmes e eu respiro e vou olhando para dentro o que é aquilo. É uma insegurança, né? E como tem pessoas como eles disseram que já tem um outro contexto, que precisa depois nós vamos conversar, a gente conversa em casa. Entendeu? Então, cada pessoa vai ter que achar uma possibilidade melhor para ela, e dentro do contexto. E a expectativa no outro é muito importante, porque a gente se frustra muito. A gente fala, nossa, encontrei um amigo, encontrei um parceiro, uma parceira que nunca vai me decepcionar. A gente não pode esquecer, somos imperfeitos vivendo no mundo de imperfeitos. Mas é difícil, viu, Mas Paty? a gente é muito cobrante. Inclusive, dentro da relação entre amigos, é difícil uma amizade permanecer viva com esse tipo de sentimento. Com ciúme, muito mais fácil. Porque a pessoa tem uma amizade, eu e você. Tá. Você tem com outras pessoas. Então você começa a se afastar de mim. E começa a ficar com as outras pessoas. E deixar de se importar com esse sentimento que eu tô tendo. É comum isso acontecer. Mais ou menos. Eu tenho amigas muito ciumentas e a gente conversa e a gente tá firme e forte aí junto. Seria mais ou menos o medo do abandono, né? Então, eu tô com medo do abandono, então te abandono antes. Eu só acredito que, por exemplo, vou dizer por mim agora, um processo totalmente falando sobre a minha experiência pessoal. O que eu faço? Eu procuro estar só com ela, porque eu sei que ela se incomoda, ela tem dificuldade nisso. Pessoa. Então, eu procuro... Prioriza ela. Assim, entende ela, né? Quando estou com ela, procuro estar com ela, entendeu? E não trazer outra pessoa, porque eu sei que para ela é um processo difícil. Então, mas eu também aceitei, né?
Aceitei esse também sistema. para não perder, às vezes, né? a amizade, né? E também, às vezes, para não causar alguma situação ruim para ela. Eu não me afastei. Eu compreendi que para ela é complicado, que ela quer atenção e que porque então tá tudo certo. Então eu Olha, só um puxadinho sobre as redes sociais, né? A gente posta tantas coisas e eu senti, às vezes, amigos se afastando de mim. Poxa, mas você tá tão bem. Eu não tô chamando mais você no WhatsApp ou pra gente conversar porque eu tô vendo que você tá bem. Eu falei, pergunta pra mim. Porque as redes sociais não falam. Isso é verdade. Pergunta isso pra mim. Isso é fato. Isso Pergunta acontece pra mim. mesmo. Olha, gente, a Poliana, boa tarde, Pati, convidados. Eu não tinha ciúmes até meu marido me dar motivo, quebrou minha confiança. Agora eu tenho muitos ciúmes. Que dica que vocês podem me dar? Muito obrigada. E aí? Ixi, esse dar motivo Essa aí a gente olhou. Dar motivo? Fran. Se você perdoa, o trabalho do perdão, ele tem que ser diário, né? Principalmente numa situação. Mas só que se ela o perdoou, né? A conquista da confiança é igual um vaso quebrado. Nunca vai mais ser o mesmo. Vai ter aquela rachadura. Mas ela precisa sempre se monitorar que ela não pode ficar dependente desses ciúmes, dessa relação. Ela precisa sempre se monitorar, cuidar mais ainda dela. E se ele quebrar de novo essa oportunidade que ela deu, ela sabe assim, se ele me fez isso é porque ele não me merece. Eu compro flores para mim e vou viver um outro amor com alguém que me valorize, né? Então, ela não pode ficar à mercê de pensar que ele vai trair ela de novo. Mas porque difícil, isso né? não é Mas é difícil. Porque Mas são normalmente relacionamentos doentios Mas, nesse ponto, mas, né? Rô, ciclo. Mas é importante a gente lembrar que se a gente deu uma oportunidade, não é pra gente ficar no cárcere disso. Ah, não. Perdão né? é perdão. Perdão é Isso é perdão. verdade. A gente não pode ficar encarcerada. Isso eu concordo, Fran. A visão sistêmica, quando a gente triangula um relacionamento, isso não é negativo, tá? Como porque Opa! não é negativo, porque eu quero você, mas você mudou tanto nesse tempo que você está comigo, você se perdeu e está em algum lugar, que eu coloco uma terceira pessoa para que essa pessoa sustente essa energia. Então, se essa mulher, se essa pessoa que está falando com a gente, ela for capaz de honrar essa mulher que entrou como terceira, ela tem o marido dela de volta. Porque ela entra nesse sistema. Eu vou traduzir depois. Ela entra nesse sistema. Ela entra nesse sistema para manter este amor vivo, porque essa terceira pessoa, ela não se sente capaz de amar. Então, de certa forma, você está dizendo que a gente permite? Exatamente. Em algum lugar isso foi permitido. E essa energia entra como positiva e não negativa. Isso? Mas aí você se transforma em vítima duas vezes, né? Uma por ter sido, vamos dizer, traído ou traída, e a outra por ter permitido essa situação acontecer. E não entendendo o psicológico do teu parceiro. Quem tira a nossa paz é nós mesmos, não é o outro. Por mais que o outro tente tirar a sua paz, Paty, só você pode sair da sua paz. Você sempre tem que estar de olho, lembrando sempre, você é gestor das suas emoções, não suas emoções que tem que estar no controle de você. Porque, na realidade, isso pode ser um padrão repetitivo do sistema familiar, dos pais. Então, essa energia, ela é tão grande que ela faz com que essa mulher viva honrando essas para trás. Então, assim, eu quero fazer justiça por todas as mulheres do meu sistema familiar que foram traídas. E eu vou descontar nesse masculino que está na minha frente. Só que ele não é a pessoa. E ele está levando. Então, quando você coloca isso tudo em ordem, faz com que você consiga viver um amor diferente de tudo isso. Por isso que eu tinha falado aquela hora. Qual é o tipo de amor? Gente, a gente tem que olhar para a nossa história. Se a gente é ciumento, se a gente é inseguro, se a gente tem tudo isso, é tão importante a gente olhar para a nossa história. Como nosso pai cuidou da nossa mãe, como foi a relação deles, tudo isso é tão importante. A gente só fica na questão assim, eu sou assim, eu nasci assim, com a síndrome de Gabriela. A gente não entende. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, síndrome de Gabriela. E você tem que ver todo a estrutura disso, todo o nosso passado aqui, o contexto. Né? É o olhar para dentro, né? É você começar a olhar para você, entender o que você está fazendo. O que aconteceu antes de você, quais são as dinâmicas que eu vi no meu sistema familiar, o que eu vi o meu pai falar para minha mãe. Perfeito. No ambiente de trabalho também é muito parecido esse tipo de ciúmes. No ambiente de trabalho, entre amizade, relacionamento, o ambiente de trabalho é a mesma coisa. Na realidade, quando a gente entra numa organização, o negócio pega um pouco mais. Tem a composição de inveja também, né? Ciúmes. O que acontece? Quem estava naquele lugar antes de você?
Entendeu? Então, aquela energia e aquela situação daquela pessoa que estava naquele lugar, ela está ali, você entra naquele papel e continua a mesma história. E isso pode estar refletindo no sistema, começou a refletir no sistema familiar. Eu posso ou não posso ganhar dinheiro? O que aquele funcionário, ele representa para aquela empresa? O que está trazendo de privação? Como a gente estava conversando sobre doenças, né, antes da gente entrar. Então, foi o que eu falei para você. O que essa doença está te trazendo de privação? Então, o que o ciúme está trazendo de privação? Está trazendo que eu tenha uma vida saudável, que eu me mostre como mulher. Mais, então, pelo que eu entendi, o ciúme está mostrando muito pra gente que a gente para de olhar, a gente está olhando muito mais pro outro do que pra gente. Sempre. Esse é o fato. No trabalho também, quando ele tem ciúmes, porque ele tem mais tempo do que eu no ar. Vamos dizer aqui uma coisa clara do grupo Tati. Dá um gato, né, não pra é? pessoa. Tem mais, não sei o quê. Lavando a roupa suja aqui, hein? Não. Mas aí a gente também não para pra analisar muitas vezes a história daquela pessoa. Quem representa aquela pessoa pro grupo Tati, pra sociedade, não é verdade? A gente tem que parar para pensar nisso e ser mais racional. Acho que também o convite é esse. Importante. Racionalizar um pouco mais. Gente, eu infelizmente com dor no coração, muita dor no coração, vou ter que encerrar essa roda de bate-papo e dizer o resultado da enquete. Sobre ciúmes, como é que você se comporta? 37% disse, tenho ciúmes das minhas coisas. Coisas foi mais. 32% do meu parceiro. 26% não tenho ciúmes. E 5% não tenho ciúmes dos meus amigos. Uau, me surpreendeu. Das coisas me surpreendeu. Me surpreendeu demais. Adoro ser surpreendida. Muito bom. Eu quero muito agradecer você, Rô, e te falar volte, volte, volte. Só me chamar, Paty, que eu venho. Foi Obrigado, demais, viu? Adorei. Obrigado. Gratidão mesmo. muito grata também pela presença. É um prazer Bom sempre demais ter estar você aqui com vocês. Viu? E se abracem mais, por favor. Fato, é isso mesmo. Fran, gratidão, viu? Eu que agradeço. Foi muito, muito bom, viu? Muito enriquecedor. Volte mais aqui ao nosso programa. Estarei aqui, obrigada. Aberta.